Bom dia, paz do Senhor, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Nós vamos ler a partir do verso de número 18. Alguns versos. Lucas, capítulo 18, a partir do verso também de número 18. Louvado seja o nome do nosso Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos para louvar, para adorar, para exaltar o nome do Senhor. Amém? Lucas 18, a partir do verso de número 18. Está escrito assim: E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram: Logo, quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: As coisas que são impossíveis aos homens, são possíveis a Deus. E disse Pedro: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: Na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo, e na idade vindoura a vida eterna. Amém. Senhor, nós louvamos o teu nome, Pai. Nós te agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos na tua presença, na tua casa, e recebermos, Pai, a palavra de orientação, a palavra de direção, palavra de salvação para as nossas vidas. Que o teu Espírito Santo continue tendo liberdade para falar a cada coração, e que os corações estejam, Senhor, dispostos, abertos, a não somente ouvir, mas também a praticar esta palavra, a viver esta palavra todos os dias das nossas vidas. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. O título dessa passagem, na minha Bíblia aqui, diz: O jovem rico. Essa passagem está falando, mostrando a nós, a mim e a você, um diálogo entre Jesus Cristo e um homem, um jovem rico, e depois, na sequência, com alguns outros que estavam próximos a eles. E nesse diálogo, nesse discurso, nós vemos aqui várias orientações, vários ensinamentos para as nossas vidas. E eu quero compartilhar com os irmãos alguns desses ensinamentos que estão deixados e foram deixados a mim e a você nessa passagem, e que o Espírito Santo de Deus continue falando após esses minutos que nós iremos compartilhar. O Espírito Santo de Deus continue falando e trabalhando no meu e no seu coração, através dessa palavra. Este jovem, a palavra que nós lemos aqui, diz que pergunta a Jesus Cristo o que
poderia ser feito para herdar a vida eterna. E Jesus, então, primeiramente faz uma advertência. Claro que esse jovem chama Jesus de bom mestre, com um objetivo, e nós vamos falar um pouquinho desse objetivo. Jesus faz primeiramente uma advertência àquele jovem, dizendo e alertando que bom só existia e só existe um, que é Deus. E aí o Senhor fala a ele, ele pergunta a ele e relembra ele, porque ele já sabia dos mandamentos do Senhor que devem ser seguidos, que devem ser obedecidos para aqueles que desejam herdar a vida eterna, para aqueles que desejam herdar uma vida com Cristo, com o Senhor eternamente. Aquele jovem então responde que ele, sendo conhecedor dos mandamentos, ele sendo um judeu, ele já seguia, ele já observava, ele já cumpria aqueles mandamentos do mestre. Jesus então responde que não era bem dessa forma, porque ele, sendo rico, ainda faltava alguma coisa que ele precisava cumprir. O Senhor conhece todas as coisas, Deus conhece a minha vida, conhece a sua vida, Ele sabe, Ele conhece aonde estão as nossas falhas, e Ele sabe também que não existe ninguém perfeito, e não existe ninguém capaz, por si mesmo, de cumprir tudo aquilo que é necessário para alcançar a vida eterna, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E Jesus então dá uma orientação para aquele jovem do que ele deveria fazer ainda para concluir o cumprimento dos mandamentos e então herdar a vida eterna. E nós vemos na sequência esse jovem se entristecendo. E aqui no verso que nós lemos diz que ele ficou triste porque ele era muito rico. Ele ficou triste porque ele percebeu que ele dele mesmo, da sua própria capacidade, não conseguiria herdar a vida eterna pela sua própria capacidade. Ele se entristece, esse diálogo continua, e aqueles que estavam ali à volta, os que ouviram esse diálogo, disseram e perguntaram a Jesus: então quem é que pode se salvar? Então quem é que pode conseguir fazer isso? E o Senhor dá uma resposta maravilhosa, que eu e você conhecemos, mas que muitas vezes nós nos esquecemos, muitas vezes nós deixamos de lado, muitas vezes nós colocamos ao lado, pensando que nós, pelas nossas próprias condições, vamos conseguir chegar e herdar a vida eterna. Nós podemos observar no verso 18 que nós lemos, este jovem fazendo esta pergunta, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E este homem está numa situação, numa posição, que muitas vezes você, muitas vezes eu estou. Nós podemos nos colocar na posição desse homem, e este homem estava na posição que muitas vezes nós estamos, de fazer esta mesma pergunta. E este homem diz: bom mestre, na verdade, porque ele via o Senhor como, Jesus como um homem bom, ele chama de mestre, ele chama de professor, ele chama de Senhor. Ele via que o Senhor estava numa posição de mestre, de ensinador, mas ele chama de bom mestre também porque ele se considerava, a partir dos seus próprios preceitos, a partir
dos seus próprios pensamentos, daquilo que ele achava, do próprio julgamento de si mesmo. Ele tinha um julgamento de si mesmo, e ele se considerava também uma pessoa boa, ele se considerava também uma pessoa digna, porque ele fazia o seu auto-julgamento, e ele chama: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? O que hei de fazer para herdar a vida eterna? A pergunta, na verdade, era assim: eu sei que você é bom, eu também sou bom, e eu creio que eu já estou fazendo tudo o que precisa ser feito para alcançar a vida eterna. Muitas vezes no nosso dia a dia, na nossa vida, nós encontramos com pessoas, e eu já disse isso outras vezes aqui, que a pessoa diz assim: nossa, mas essa pessoa, na verdade, é tão boa, ela não faz nada de errado, ela faz tudo certo, ela faz tudo certinho, né? E alguns até chegam a citar: olha, ela não rouba, ela não mata, ela não isso, ela não aquilo, ela não fala mal dos outros, e começa até a citar, fazendo um auto-julgamento com aquilo que os nossos olhos podem ver e entender como sendo suficiente para alcançar a vida eterna. E a pergunta daquele homem a Jesus era mais ou menos assim: eu sei que o Senhor é um bom mestre, mas ele estava também querendo já, com isso, alcançar a sua resposta, a resposta para si mesmo. E Jesus, sendo conhecedor, ele já responde da seguinte forma: por que que você está me chamando de bom? Ninguém há bom, senão um que é Deus. Nesses 2 versos, nós vemos 2 ensinamentos maravilhosos. O primeiro é que a vida eterna, a salvação que nós encontramos por intermédio de Cristo Jesus, na verdade, ela não é uma salvação por méritos, e nós vamos falar um pouquinho mais à frente, mas é uma salvação pela graça de Jesus Cristo, é um favor imerecido, é algo que nós não merecemos, é algo que nós não fizemos nada, que nós, pela nossa própria capacidade, nós podemos fazer para conseguir. Esta salvação é pela graça. E lá em Efésios, no capítulo de número 2, do livro da carta aos Efésios, no verso de número 8, está escrito: pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de nós, é dom de Deus, é dado por Deus, é pela graça, por intermédio da fé que nós temos, que Ele é poderoso, e que o seu sangue vertido na cruz do Calvário é poderoso para perdoar os nossos pecados, para nos justificar, para santificar e para nos levar aos céus, para nos dar a salvação e a vida eterna. Este é o primeiro ensinamento que nós vemos nessa passagem, nesses 2 versos, mas o segundo ensinamento que Jesus Cristo nos deixa, através da resposta que dá àquele jovem, é que não existe ninguém que é bom. Bom, só existe um. Bom é Deus. Deus é bom. Não existe ninguém certinho. Não existe ninguém que não erra. Não existe ninguém que não peca. Deus é bom. Só existe um completamente bom, perfeitamente bom, e este é Deus. O Salmo de número 145
no verso de número 8, Salmo 145, verso de número 8, está escrito assim: piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. O Senhor é o único que é completamente bom. No Salmo 107, ainda, no livro de Salmo, no verso 1 diz: louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. A resposta de Jesus àquele homem é a resposta de Jesus, é a resposta do Senhor para mim e para você hoje. Não existe ninguém bom. Muitas vezes nós nos colocamos numa posição de superioridade em relação àqueles que estão à nossa volta. Muitas vezes nós, por um dia termos sido alcançados pelo Senhor, pela infinita graça, misericórdia e bondade do Senhor, nós nos colocamos como sendo superiores àqueles que ainda não foram alcançados, que ainda não se deixaram ter um encontro com Cristo. Porque como nós vimos no tema do Revolução deste ano, o Senhor está à porta e bate, dizendo: olhe para mim. Mas muitos ainda não deixaram, muitos ainda não entenderam isso. E muitas vezes essas pessoas fazem parte do nosso círculo, da nossa família, do nosso convívio de trabalho, de vizinhança, e nós, ao vermos o erro, ao contemplarmos as falhas, nos colocamos numa posição de superioridade, dizendo assim, lá no nosso íntimo: eu sou bom. Essa pessoa não é. Mas não existe ninguém bom. Bom é Deus. Bom é Deus. Ninguém é bom senão um, que é Deus. E Jesus Cristo foi quem disse isso. Por que você está me chamando de bom? Jesus Cristo, que nunca pecou, foi quem disse isso. Por que você está me chamando de bom? Ele estava num ministério terreno. Ele estava vivendo aquilo que nós vivemos. Mas a palavra diz que ele não pecou. E ele diz isso àquele homem: por que você está me chamando de bom? Não existe bom. Só existe um que é bom. É Deus. Essa resposta é para mim e para a sua vida nessa manhã. Nós não somos melhores. Nós não somos bons. Bom é Deus para comigo, para com você e para aqueles que precisam ser alcançados. Para aqueles que precisam receber a Cristo nas suas vidas. Só existe um bom. Bom é Deus. Mas ele continua, o verso 20, dando a resposta que foi à pergunta que foi feita a ele: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E ele diz: você sabe os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E aquele homem então diz a Jesus: todas essas coisas eu tenho observado desde a minha mocidade. Perceba que mesmo tendo ouvido que não existe ninguém bom, bom é Deus, ele ainda continua: não, eu estou fazendo tudo certinho. Eu estou fazendo tudo certinho. Eu estou seguindo os mandamentos desde a minha mocidade. E quando Jesus ouve isso, diz: ainda te falta uma coisa. Porque o Senhor é onisciente. O Senhor conhece o meu coração e conhece o seu coração. O Senhor sabe que nós não temos condições próprias para alcançar a vida eterna. E o Senhor sabe que nós somos falhos. E Ele fala: vende tudo o que tens, reparte pelos pobres, e terás um tesouro no céu.
depois vem e segue-me. E ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. Jesus, primeiramente, mostra o que é que precisa ser feito para herdar a vida eterna. Que precisa seguir os mandamentos do Mestre. E aí aquele homem não entendeu a resposta. Ele não conseguiu entender que isso é o que precisa ser feito, mas isso não vem de capacidade humana. Isso vem de Deus para a minha vida e para a sua vida. Nós precisamos cumprir os mandamentos do Senhor. Nós precisamos fazer a vontade do Senhor. Nós precisamos seguir a palavra do Senhor. Nós precisamos buscar uma vida em acordo, em concordância com esta palavra, para alcançarmos a santificação. Precisamos disso. Mas olha o que aquele homem responde: eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. E aí Jesus diz para ele: é você que faz? É você mesmo? A condição é sua? A capacidade é sua? Então pega a riqueza que você tem, vende tudo e dá aos pobres. Ele percebeu que ele não tinha condição. Ele percebeu que a capacidade não vinha dele. Ele percebeu que a força não vinha dele. E aí ele se entristece. A natureza pecaminosa, pecadora do homem impede que o homem, que eu e você, pelas nossas próprias forças, cumpramos esta palavra. A nossa natureza pecaminosa e pecadora nos impede de vivermos e de cumprirmos esta palavra. Pelas nossas próprias forças não há como. Pelas nossas próprias forças nós erramos, nós somos desleais, nós somos infiéis. Mas na força do Senhor nós podemos. Em Romanos, no capítulo de número 5, no verso de número 12, a palavra do Senhor diz que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Não há bom, não há quem não pecou, só um, o próprio Deus, quando viveu nessa terra, Jesus Cristo. Pelas nossas próprias condições, nós não conseguimos alcançar a vida eterna. Não somos nós que fazemos, não somos nós que vencemos as tentações, não somos nós que vencemos o desânimo, não somos nós que vencemos as batalhas que precisamos enfrentar nos dias das nossas vidas. Tudo vem do Senhor. A capacidade vem dEle, a força vem dEle, o ânimo vem dEle, a alegria vem dEle, a disposição vem dEle. Tudo vem do Senhor. É por intermédio dEle, é por Ele que nós conseguimos alcançar a vida eterna. Não é pela nossa condição, porque nós somos falhos. E ele continua no verso de número 24. E vendo Jesus, que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. Essa riqueza pode ser entendida, essa riqueza pode ser compreendida também não apenas como riqueza financeira. Neste momento, Jesus Cristo estava conversando com um homem que era rico, financeiramente falando.
Mas isso pode ser entendido não apenas como a riqueza financeira, isso pode ser entendido como algo que eu e você temos nas nossas vidas, dado pelo Senhor, porque nada que nós temos vem de nós mesmos, e que nós achamos que isso pode, pelas nossas capacidades, nos levar à vida eterna. Não, ninguém herdará a vida eterna, ninguém entrará no céu por causa da sua riqueza, por causa da sua capacidade, por causa de coisas terrenas. Em 1 Timóteo, no capítulo de número 6, no verso de número 17, a palavra do Senhor está escrito: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, compartilhem, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. O Salmo de número 62, o verso 10 e 11, Salmo de número 62, a palavra diz assim: não confieis na opressão, nem vos desvaneçais na rapina. Olha como é chamado: opressão e rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvi, que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. O poder pertence a Deus. Nós não podemos colocar a nossa confiança em coisas, em riquezas, em condições que temos, em inteligência, em sabedoria humana. Não podemos, isso não nos fará alcançar a vida eterna. Isso não nos dará a recompensa que vem do Senhor para aquilo que nós temos feito para o seu reino. Não. A vida eterna nós alcançamos única e exclusivamente pela fé em Cristo Jesus, pela sua infinita misericórdia e graça. Tudo aquilo que temos recebido do Senhor como capacidade, como recursos, nós devemos, como diz a palavra que nós acabamos de ler em Timóteo, compartilhar, repartir, utilizar, fazer bom uso, ser bons mordomos, e a recompensa virá do Senhor para as nossas vidas, para a glória e louvor do seu nome. É o diálogo que Jesus Cristo estava tendo com aquele jovem. O verso de 26, ele continua: e aqueles que ouviram isso disseram: logo, então, quem pode salvar-se? Mas Jesus respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens, são possíveis a Deus. As pessoas estavam ali em volta, elas ouvindo aquele diálogo de Jesus Cristo com aquele jovem, falaram assim: então não tem ninguém que pode salvar. Ninguém pode se salvar. Se a condição é essa, ninguém pode se salvar. E a resposta de Jesus foi essa: por si mesmo, ninguém pode se salvar. Isso é impossível aos homens. Isso é impossível. O homem não tem condição. É impossível de um homem se salvar por si mesmo. Mas as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Ele pode nos dar a salvação. Ele pode nos dar salvação. Nele nós encontramos força para perseverar. Nele nós encontramos ânimo diante
dos desânimos da vida. Nele nós encontramos alegria ante as tristezas da vida. Nele nós encontramos riqueza ante as coisas que nos acontecem nesta vida. É no Senhor, é crendo nele, é confiando nele, é descansando nele, é reconhecendo que nós não somos nada sem ele e que ele é tudo em nós, é reconhecendo o Senhor como verdadeiramente o único bom em nossas vidas. Por intermédio dele, por ele, nós podemos alcançar e ser salvos. Deus pode fazer o impossível, aquilo que o homem não pode fazer. No mesmo Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no verso de número 37, está escrito: para Deus, porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Ah, mas a situação, pastor, o senhor não sabe da situação. O senhor não sabe da situação. A situação é terrível. Fez tudo aquilo que aos olhos humanos parece terrível. Matou, roubou, enganou, mentiu, falou mal, adulterou, corrompeu, promiscuiu, tudo aquilo que aos homens parece terrível e que aos olhos de Deus verdadeiramente é terrível, mas para Deus nada é impossível. Se essa vida crer, se você crer que a sua condição é miserável, que a sua condição é terrível, que precisa da misericórdia e da graça do Senhor, porque pelas suas próprias forças não pode fazer nada. Deus é misericordioso, Deus é poderoso, Deus é bom para transformar toda a situação, para reverter toda a situação contrária, para transformar a vida inteira e para dar a salvação. Quem pode então salvar-se? As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Deus é poderoso para salvar. Os versos 28 ao 30 ele diz: disse Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: na verdade vos digo, Jesus disse: na verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, e não haja de receber, primeiro, muito mais neste mundo, e segundo, na idade vindoura, a vida eterna. Ninguém há que deixando tudo pelo reino de Deus. Revolução, reino de Deus. Levar Cristo às vidas, reino de Deus. É preciso deixar tudo. É preciso deixar tudo pelo reino de Deus. E aqueles que fizerem isso, a recompensa é certa. Nos evangelhos de Mateus e Marcos, fala que vão receber 100 vezes mais. Aqui, no evangelho de Lucas, ele diz que não vão receber muito mais nesse mundo ainda, e vão também receber a vida eterna. É necessário deixarmos as coisas deste mundo. É necessário deixarmos os nossos próprios orgulhos, os nossos próprios desejos, a nossa própria vontade, em prol, em favor, pelo reino de Deus. Nós ouvimos aqui no ofertório, nessa noite, nessa manhã,
melhor dizendo. Você quer ser abençoado? Deixe tudo pelo reino de Deus. Você quer ser abençoado? Deixe tudo pelo reino de Deus. Você quer a vida eterna? Reconheça que só Deus pode te dar a vida eterna. Reconheça a sua condição de pecador, de miserável, de necessitado, de dependente de Deus. E você vai receber a vida eterna. Reconheça que você precisa do Senhor todo dia, a todo instante, a toda hora. E você vai receber a salvação. Essa foi a resposta de Jesus Cristo para mim. Essa foi a resposta de Jesus Cristo para você. Essa é a resposta de Deus para as nossas vidas nessa manhã. Fique em pé em nome de Jesus. Que o Senhor continue falando aos nossos corações através dessa palavra. Senhor, nós louvamos o Teu nome, Deus. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra nas nossas vidas, as nossas vidas nessa manhã. Muito obrigado pela Tua misericórdia, muito obrigado pela Tua bondade, muito obrigado pelo Seu grande amor, muito obrigado pela Sua infinita graça. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos alcançado. Senhor, nos ajuda a cada dia, nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós necessitamos de Ti, porque somos falhos, somos pecadores, mas Senhor tem nos alcançado. O Senhor tem nos alcançado. O Seu sangue nos justifica. E nós cremos, Pai, pela fé, que encaminhando, Senhor, seguindo, perseguindo, buscando a Tua vontade, nós somos santificados, e santificados nós alcançaremos a vida eterna com Cristo Jesus. Pai, nos ajuda, nos fortaleça para vivermos pelo Teu reino, para vivermos para que o Teu nome seja proclamado e o Teu reino seja estabelecido, para vivermos para proclamar Cristo, proclamar salvação, proclamar vida eterna. Nos ajude, Pai, nos ajude, Senhor, nos fortaleça neste dia e em todo o sempre. Nos dê, Senhor, da Tua força e da Tua graça. Nós oramos, Senhor, gratos por tudo. Nós louvamos o Teu nome, nós engrandecemos a Ti. Amém, Senhor.